Beleza, galerinha. Vamos estar indo agora para um novo conteúdo, para uma nova parte dessa terceira parte da matéria, né? Que é a parte de sequências. O que são sequências? Bom, vamos ver aqui com um exemplo, tá bom? Olha o enunciado desse exercício aqui. Um bit é um elemento de... Daí ele mostra um conjunto que tem dois elementos, 0 e 1. Se um byte é uma sequência de 8 bits, quantos valores diferentes pode assumir um byte? Eu vou mostrar algumas maneiras de se resolver esse exercício. Então aqui, ó, a primeira maneira de se resolver esse exercício... Deixa eu dar uma mexidinha aqui no tripé rapidinho, galerinha, só para ficar melhor de escrever. Passa por aqui. Acho que assim ficou melhor. A primeira maneira de se resolver esse exercício é uma maneira muito mais simplesinha, uma maneira meio de ensino médio. Que é o quê? Ele está querendo saber uma sequência de 8 bits, quantos valores podem ser formados. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente colocar como se fossem 8 casinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daí a gente se pergunta o seguinte: quantos valores a gente pode colocar nessa primeira casinha? Existem dois valores possíveis para essa primeira casinha, né? Que é o 0 e o 1. Então, dois valores para a primeira casinha. E para a segunda casinha? Dois valores também, né? Pode ser ou 0 ou 1. E para a terceira casinha? E para a quarta? E para a quinta? E para a sexta? E para a sétima? E para a oitava? Então, no final, o que a gente tem aqui é 2 elevado a 8. Ou seja, existem 2 elevado a 8, 256, né? 256 bytes diferentes que podem ser formados com 8 bits. 256 valores diferentes que podem ser formados com 8 bits, perdão. O 1 byte são 8 bits, né? Então existem 256 valores diferentes que 8 bits podem assumir. Podem representar, né? Só que essa daqui é uma maneira muito simplesinha. É aceita. Então, se vocês quiserem pensar dessa maneira, é uma maneira muito simples de se pensar, né? Simplesmente coloca as 8 casinhas e você pensa, tá bom, quantas opções eu tenho para a primeira, e para a segunda, e para a terceira? No final, multiplica tudo, você percebe que você tem 256 possíveis formações ali com esses 8 bits. Agora eu vou ensinar uma outra maneira para vocês pensarem. A segunda forma de resolver esse mesmo problema. Deixa eu puxar aqui, vai acabar sendo praticamente a mesma coisa, vocês vão ver. Então aqui, a gente tem esse conjuntinho que tem 0 e 1, certo? Deixa eu esperar focar. Aí. Vocês concordam que se eu repetir esse conjunto aqui, só para a gente observar melhor, 8 vezes... Eu não vou repetir 8 vezes, né? Mas eu coloquei os 3 pontinhos para identificar. Digamos que tivessem 8 conjuntos desse daqui. Quantas são as formações que nós podemos fazer a partir de um produto cartesiano desses 8 conjuntos? A gente pode formar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Deu para entender? A gente pode ficar brincando com esses valores de uma maneira onde, se a gente assumir um Bzão como sendo o conjunto dos possíveis bytes, a gente pode assumir que existe uma bijeção entre esse conjunto e o conjunto 0, 1, produto cartesiano com o conjunto 0, 1, produto cartesiano com o conjunto 0, 1, produto cartesiano, conjunto 0, 1, 8 vezes. Vocês conseguem perceber isso a partir do que eu mostrei ali para vocês? Se a gente tivesse 8 desses conjuntos, que na realidade é um conjunto só, mas a gente está fazendo uma sequência. Quando a gente está trabalhando com sequência,
a gente está pensando num único conjunto que a gente vai ficar reutilizando várias vezes. Por isso que a gente fala que é uma sequência de determinado número de elementos dentro de um conjunto. Porque é um conjunto fechado, entendeu? Então aqui a gente tem esse conjunto fechado, que é o conjunto que tem 0 e 1. Se a gente fosse montar uma sequência de 8 elementos, que nem a gente está montando aqui, seria como se a gente estivesse fazendo um produto cartesiano desse mesmo conjunto 8 vezes. A gente pode reescrever isso aqui como sendo, existe essa notação, é o conjunto 0, 1, nesse caso, elevado a 8. Isso é uma sequência de 8 elementos dentre os que existem nesse conjunto. Tá certo? Se existe uma objeção, a gente pode afirmar que o tamanho de Besão é igual ao tamanho desse conjunto elevado a 8 aqui, né? Ou, no caso, é igual ao tamanho do conjunto das sequências de 8 elementos que podem ser formados a partir desse conjunto. Mais ou menos isso, entendeu? Isso aqui tem um corolário lá que mostra pra gente que a gente pode tirar esse 8 daqui de dentro. Então vai ficar, por exemplo, o tamanho de Besão, que é o tamanho desse conjunto elevado a 8. O tamanho desse conjunto é 2. 2 elevado a 8, 256. Novamente chegamos na mesma resposta, certo? E existe uma terceira maneira de se pensar também, para a gente resolucionar esse problema, que é uma maneira onde a gente associa esse negócio de sequências e de conjuntos com algo que a gente já viu no ensino médio também. No caso, a gente pode afirmar que sequências de tamanho n sobre um determinado conjunto também pode ser chamado de arranjos com repetição de n elementos de determinado conjunto. Tomados K a K, por exemplo, ou tomados elementos a elementos, entendeu? Número de elementos a número de elementos. Como assim? Então o que a gente tem aqui no caso seria um arranjo. Por que um arranjo? Qual que é a diferença do arranjo, combinação, permutação, tal? Basicamente eu vou explicando para vocês ao longo desses vídeos, só que o arranjo, pensa assim, arranjo, a ordem importa. A ordem importa. Aqui a ordem importa? Claro que importa, porque se a gente fizer 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, são valores diferentes, concordam? Então a ordem importa. E pode haver repetição? Essa é outra coisa que vocês têm que pensar. Olhando para o nosso conjunto aqui, pode haver repetição dos elementos desse conjunto? Nesse caso, óbvio que pode, né? Você não teria nem como se formar uma sequência de 8 elementos, sendo que o próprio conjunto só tem 2, né? Obviamente vai ter que haver repetição. Então, se pode repetir, se a ordem importa, é um arranjo com repetição. Que a gente fala o arranjo NK, que nesse caso, como é com repetição, vai ser simplesmente n elevado a k. Quem que é n? N é a quantidade de elementos disponíveis, e k é como se fosse a quantidade de casinhas a serem preenchidas, é a quantidade de elementos que você tem que selecionar. K é tipo, você vai selecionar k elementos dentro dos n elementos possíveis. Basicamente isso. Quantos são os elementos possíveis? Então a gente tem o arrep de n, no caso, é 2, porque esse é o tamanho do conjunto que a gente está brincando aqui, né? E k é 8, porque é o número de casinhas que a gente tem que ocupar, mais ou menos assim, entendeu, galera? Isso aqui vai ser 2 elevado a 8, que vai ser também igual a 256. São muitos conceitos aqui de uma vez só, mas conforme os vídeos forem passando, vocês vão entendendo melhor, tá bom? Desculpa pela pressa também, é porque tá corrido esse final de semestre.